Tá gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite! Ó, quem chegou depois, pega aqui um papel. Ajuda a distribuir. Oi, Thiago. Ajuda a distribuir aqui. Oi, Sérgio. Pegado com a cara. Bom, a gente não vai começar fazendo origami. A gente vai primeiro fazer um papinho, tá bom? Tipo, falaram que eu tenho 3 horas com vocês, é isso? Não? Não é 3 horas? É só 1 hora? É só uma hora. Só 1 horinha, cara. Não, daqui a pouquinho a gente faz. Então a gente vai conversar um pouquinho, aí depois a gente vai fazer um origami. Aí depois, como a gente está no escuro, aí depois eu vou passar um pouquinho mais rápido os slides, para a gente poder depois entrar na... Eu vou apresentar um pouquinho dos origamis, tá bom? Deixa eu só virar a página, tá? Ah, pode, é verdade. A Jéssica vai falar do evento. Gente, boa noite. Boa noite. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos por vocês estarem aqui. Esse festival que está acontecendo, ele chama o Festival World Creative Day, que é um festival mundial de criatividade. Não sei se vocês sabem, mas na segunda-feira foi o Dia Mundial da Criatividade. E esse festival ele acontece 3 dias em todos os locais. Está acontecendo aqui, está acontecendo em Campinas, está acontecendo em Ribeirão, em vários locais. Não é feriado? Hã? Feriado, não é feriado, dia 21. Então, a escola aqui, né, abriu as portas para que a gente pudesse estar aqui, para a gente fazer esse evento. Então, nós agradecemos aí a parceria, né, do colégio para estar abrindo as portas aí para vocês e esperamos que vocês aproveitem aí todo esse processo de oficina, de criatividade, que vocês explorem ao máximo da criatividade de vocês aqui hoje, tá bom? Boa oficina aí para vocês, tá? Manda lá, Marcos. Bora lá. Só uma pergunta. Oi? Quem falou que tem só uma pergunta? Hoje o seu já começou? Oi? Já começou Certinho aqui, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Gente, olha só, quem já faz origami aqui? Ó, acho que é melhor passar esse agora aqui, depois a gente brinca com ele. Passa aqui, passa aqui. Pode passar. Pronto, senão a gente sai. Quem já faz origami? Pelo menos de vez em quando. Nossa, muito bom, né? Muito bom. Então a gente vai bater um papinho só para vocês entenderem o que é que dá para fazer com origami além do básico, tá bom? Correto? Então, como a luz está apagada, eu vou passar os slides, a gente conversa, depois eu ligo e a gente conversa um pouco mais. Pode ser? Bom, gente, origami para criatividade. Vocês viram o tamanho do produto ali? Bem grandinho, né? Ali. Dá para ver ali? Tá no chão ali, né? O suruba. Comigo. Deixa eu subir a foto, fica melhor para vocês verem. Deixa eu subir a foto. Sobe um pouquinho a foto. Agora dá para ver o tsuru? Isso aqui a gente fez lá em São Paulo, eu moro em São Paulo, e foi um origami feito de papel de 2 metros. Aí a gente dobrou assim, foi bem divertido. E a dica é assim, ele é só esse pássaro com papel de 2 metros. Então foi bem divertido, aí eu até propor para os professores da escola para fazer uma atividade dessa com vocês aqui. Nem precisa estar presente, só precisa ter alguém que sabe fazer esse. Quem sabe fazer esse aqui? Quem sabe? Sabe? Então, quem sabe eu volto um dia, a gente faz um desse grandão assim, fica bem divertido. Mas vamos lá, gente. Origami para criatividade. Origami vem do japonês. É uma arte milenar japonesa. Eu sou neto de japonês. Neto de japonês, a gente fala que é assim. Quem veio do Japão, que foram os meus avós, a gente fala que é Issei. Porque, olha, eu não falo japonês, mas eu sei contar pelo menos, tá? Então é Ichi, Ni, San. Ichi é 1, é Issei. Nisei
são meus pais que nasceram aqui no Brasil já. E Sansei sou eu que sou neto de japonês. E o origami ele foi criado há mais de 1000 anos, significa dobrar papel. Então quando alguém fala que sabe dobradura, na verdade a pessoa sabe origami. E o origami ele nasceu com fins cerimoniais, porque vocês acham que o papel há mais de 1000 anos atrás era barato ou caro? Caro. Então não dava para ficar fazendo uma aulinha dessa aqui, por exemplo. Olá. Olá. Galera, uma pergunta. Vai dar pra noite na Ó, distribui o papel aqui, ó. Você dá um help ali, ó. Ali tem mais lugar. Dentro de casa. Então, e esse origami, esse pássaro, ele tem um nome. Quem sabe o nome desse pássaro? O nome desse pássaro é Tsuru. T-S-U-R-U. Tem gente que pronuncia Tsuru. Aí minha mãe deu bronca porque eu acabo às vezes falando assim, né? Porque ela falou Tsuru. Tem que falar assim, Tsuru. Tsuru. Aí minha mãe estava vendo eu gravar um vídeo. Aí eu falei assim, Tsuru, né? Ela falou, Tsuru. Eu acabo fazendo as duas pronúncias, mas ele representa esse pássaro chamado grou. O grou é uma ave que, segundo os japoneses, vive 1000 anos. E ela, se você dobrar 1000 tsurus, você tem seus desejos atendidos. 1000? 1000. Eu já ouvi falar disso. Agora. Nossa, botou, né? Bom, eu vou falando aí, vocês vão arrumando as cadeiras. A gente vai. Professor, chegou uma sabe fazer isso. Ah, é? Então, beleza. Olha só que tem uma história que fala que a Sadako Sasaki, na época da bomba de Hiroshima, quem sabe o que foi a bomba de Hiroshima? Foi a bomba atômica, né? Jogaram lá no Japão. E aí a radioatividade fez muita gente ficar doente. A Sadako Sasaki ficou doente, ela tinha 12 anos, ela tentou dobrar os 1000 tsurus, não conseguiu. Aí o pessoal dobrou para ela, os familiares terminaram de dobrar, e ela ganhou um monumento lá em Hiroshima, que não é um monumento qualquer, é uma estátua que, além da estátua, é uma praça. E essa praça, ela fica do outro lado do rio, de um outro monumento que algumas pessoas já devem ter visto. Essas ruínas, elas estão lá no Japão até hoje, por quê? Para lembrar da bomba atômica. Então, assim, todo mundo faz origami e um dos sonhos é ir para onde? É ir para essa praça de Hiroshima. E eu nasci em Salvador e eu sou um desses três. Quem vocês acham que eu sou? Do meio. Vou dar uma dica, o mais bravo. Mais bravo, né? É o cara de choro. É o do bico lá. É isso mesmo. Eu sou irmão do meio. Nasci em 68 lá em Salvador. Ouviram? 68. Qual que é? Faz bastante tempo. Depois vocês calculam. Eu tenho 56 anos. Assisti o PIN ao vivo e eu morei no Iraque 2 anos, curiosamente. E aí eu fiz lá eu fiz Escola Técnica Federal da Bahia, eletrônica, e depois eu fiz uma faculdade que vocês conhecem, né? Quem conhece a Unicamp? Então, o sonho de muita gente, eu garanto que o sonho de muitos pais aí, o pai e mãe, levanta a mão aí, quem que o sonho de vocês é que o filho estudar na Unicamp? De muitos, né? Só que eu fiz engenharia elétrica e não é um curso muito fácil não, né? Não é um curso mais fácil, não tem problema. Pode deixar, depois eu pego. Só que tem um probleminha, não adianta você passar no curso de engenharia elétrica se você não gosta do curso, certo? Porque vocês acham que eu vim parar no origami assim à toa? Não tinha curso de origami lá na Unicamp. Aí, o que aconteceu? Vai pra frente aqui. E aqui é um amigo meu de escola da Unicamp que foi bem interessante, que ele foi colega de turma, viu ele no WhatsApp, que é o WhatsApp dele, e ele recebeu um prêmio honoris causa. O que é um prêmio honoris causa? São pessoas que chegam em cargos muito importantes. E ele simplesmente chegou no cargo mais alto dessa empresa chamada Qualcomm. Ele se tornou o líder mundial da Qualcomm no mundo. E um colega, esse é um engenheiro de verdade, né? Ele acertou a carreira.
em 2015 eu fui participar de um evento de programa de competição, já viu essas competições de empresa? E aí eu fiquei um final de semana e eu tive a ideia de criar uma escola online de programação robótica. Aqui tem programação em robótica? Sim. Tem? Mas em 2015, acho que não tinha nem nascido, né? Quem não tinha nascido em 2015 aqui? Eu tinha nascido. 17. Ó, então, ó, tá vendo? Então, para vocês que não tinham nascido, eram tudo bebê, em 2015, é que se acendendo na panela. Aí em 2015 eu ganhei um evento, e esse evento era um evento de educação, e eu tinha criado a ideia de criar uma escola online de programação robótica, chamada Confia de Guias. Aí não deu muito certo esse projeto, e aí eu fui parar em 2019, vou ler uma coisa, será? Deixa eu ler uma coisa. Peraí que eu vou corrigir isso aqui agora. Volta. Vamos aparecer de novo. Não voltar o slide. Aí em 2017, como aquele projeto não tinha dado certo, vocês estão vendo a cadeira? Estão vendo a cadeira para vocês? Aí em 2017, eu tomei, lá na Bahia, sabe como a gente fala quando a gente fica bravo? Quem sabe? Retado. Na Bahia a gente fala que a gente fica retado. Aí eu estava retado porque eu estava assim meio insatisfeito com o que eu vinha fazendo. E aí eu tomei uma decisão que foi trabalhar com origami. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a decidir trabalhar com origami. E aí em 2019, não por acaso, eu fui parar num programa de televisão. Quem viu aquele programa Batalha Makers Brasil? Quem soube desse programa? Então depois vocês dão uma pesquisada no Google, mas era um programa de televisão que as pessoas tinham que fazer coisas no programa. Era uma disputa, sabe esse Masterchef de cozinha? Só que era de fazer coisas aqui. E aí a gente foi fazer, adivinha qual era a primeira prova do programa? Fazer tudo. Não, olha lá, fazer uma cadeira. Deixa eu ver se eu pego aqui um vídeo para ver se eu mostro para vocês. Vou pegar um vídeo aqui para ver se eu mostro para vocês. Vou passar um trecho do vídeo do programa, só para vocês verem. Garanto que seus pais conhecem o apresentador. Isso eu não sei se vai ter um som alto. Cadê o som? Bom, eu vou narrar. Ele está saindo. Ó. Nós temos aqui duas bancadas. Uma coisa que está faltando aqui, ó. Não há cadeiras bancadas. A primeira prova era fazer uma cadeira. Eles deram uma cadeira modelo pra gente. A partir dessas peças, vai ter que criar uma peça com a cara e personalidade. Cara e personalidade de cada um. Uma história que traduza. E aí começou o trabalho. Inclusive no papel de retrato, e a ideia vai ser fazer ela dobrada, vai adaptar O que acontece é que direto na cadeira. um dia antes do programa, eu tinha levado 2 cadeirinhas de papel e eu falei para os meus amigos, eu acho que a primeira prova vai ser uma cadeira. Aí no dia seguinte ele falou, cadeira. Só que eu tinha pesquisado origamis com madeira, com ferro, origamis rígidos, para você fazer uma cadeira dobrável. E aí começou o programa, e o que aconteceu? Eles não deram uma chapa para a gente, e a gente começou a cortar essa chapa, porque a cadeira modelo eles deram para a gente, certo? E aí no meio do programa, ó, tem um amigo meu que fez uma cadeira de tonel, de aço.
Olha lá o Daniel. E a gente tinha 4 horas para fazer a prova. Então, esse é o final da primeira prova de usaria. Olha lá. Ó. Aí ele vai fazer um desafio. Dá para ouvir aí? Dá para ouvir aí? Como segurança essa sua cadeira? Eu usaria. Você tem coragem de sentar nela agora, dar uma balançadinha? Eu posso sentar, por assistência, você usou bastante criatividade, ficou interessante, mas mesmo caso você também não usou nenhuma peça da cadeira original. Olha só, você não usou nenhuma peça da cadeira original. Quando ele passou a prova, ele falou, façam com a cara e personalidade de vocês. Aquela cadeira de madeira que vocês viram, ela desdobrava toda no chão, toda. Aí eu pegava assim, 2 partes dela, levantava e ela virava uma cadeira de origami. E a gente foi desclassificado. Por quê? Porque a gente não usou nenhuma peça da cadeira modelo. Agora, olhando essa foto, vocês acham quais cadeiras as mais legais? A sua. A minha é do meu amigo, né? O meu amigo É legal também. as duas. Não, meu amigo. Mas deixa eu contar a história. Eu estava 1 hora do programa serrando aquela cadeira modelo, porque eu estava com medo de fazer a minha cadeira. Lembra que eu tinha a minha cadeira? Só que eu fiquei com medo, né? Quem de vocês já teve medo de fazer alguma coisa na vida aí? Aí eu perdi 1 hora, e eu só... Sabe quando eu criei coragem? Quando eu vi o meu amigo serrar a cadeira dele, que eu vi sair faísca para tudo que é lado. Aí eu olhei pro meu amigo e falei, se o Daniel pode fazer a cadeira dele, eu também vou fazer a minha. E os dois foi desclassificado? É, os 2. Aí eu tirei, aí tudo que eu tinha cortado, 1 hora serrando madeira, larguei tudo, pus papel milimetrado, montei uma cadeirinha lá, fui pra serra. Quem já viu aquela serra circular? Já viram aquela serra circular? Aí, quem tem serra tico-tico, aquela tico-tico, bem devagarzinho? Eu estava com a serra circular e eu estava cortando nessa velocidade assim, né? Acho que ia levar 1 hora para cortar o negócio. Aí o rapaz, que era o assessor de técnico, ele falou, Márcio, essa serra você pode mandar ver que ela corta. Eu cortei a madeira em 30 segundos assim. E aí, para resumir, eu montei a cadeira em 3 horas e quando faltava 10 minutos, eu sentava na cadeira e ela estava bamba. Aí eu falei, putz, ferrou, né? Ele vai perguntar, eu vou dar errado, né? Aí o que é que eu fiz? Eu tive na última hora, eu pensei o seguinte, se você coloca uma madeira aqui, ela não fica estável, se colocar uma coisa assim não fica estável, aí eu coloquei uma madeira pendurada e quando ela fazia assim, a gravidade caía e ela segurava e a cadeira ficou estável. Faltava 10 minutos antes de terminar. Aí deu certo, só que parece que ele leu o pensamento, né? Porque ele chegou e desafiou quem ia sentar na cadeira? Eu, né? Ele olhou para a minha cadeira e falou, ó, aquela cadeira ali não deve estar funcionando. Só que não, né? Funcionou, não foi? Vocês viram? Eu sentei, balança, mas não cai. Certo? E aí o que é que a gente aprende com tudo isso? É que às vezes, aí, quem é professor aqui? Levanta a mão. Ah, você também? Muito bem. Você é bem novo para ser professor, mas muito bem. Mas o que acontece? Eles deram uma cadeira modelo. Só 2 pessoas não quiseram fazer a cadeira modelo. A pergunta é, está certo ou está errado a gente não fazer a cadeira modelo? Está certo ou está errado? A gente quis fazer o nosso projeto, certo? E a gente fez. Só que depois veio a segunda prova, que era a prova em grupo, né? O que acontece no reality show? Tem um negócio chamado paredão. Paredão, né? Vai lá, paredão. Adivinha quem foi pro primeiro paredão? Eu. Porque a bendita impressora 3D lá não estava funcionando direito. E aí quem era o infeliz que estava responsável pela peça 3D? E como não manjo muito de impressora 3D, fui pro paredão.
Aí quando eu fui pro paredão, fui eliminado. Agora pensa, quem entra num programa e fala assim, pai e mãe, eu fui o primeiro eliminado do programa. Né? Então, assim, no primeiro episódio do programa, eu fui eliminado. Agora eu pergunto, vocês acham que eu estava triste, certo? É óbvio, né? Ninguém fica feliz de ser eliminado. Agora eu fiz a cadeira e eu estava se sentindo realizado, porque eu fiz o meu projeto. Agora eu pergunto para todo mundo, vocês também, garotadas. Quem de vocês já se arrependeu de não ter feito algo na vida? Os pais de vocês, eu garanto, as mães, eu garanto que tem muito aí que se arrependeu de não dançar, não chamar aquela pessoa para dançar, né? Quem já fez isso? A mulherada aí que às vezes fala assim, não vou aceitar essa dança, eu danço na próxima. Aí o cara chama outra pessoa para dançar. Tudo bem? Pode sentar. Tem uma aqui, ó. E aí, qual é a lição que fica? Tem hora na vida que quando você tem aquela intuição, sabe aquela vozinha que fala para você fazer? Aí você precisa fazer, porque se você não fizer aquele seu projeto, depois você pode se arrepender. E aí foi o caso. Então eu fiquei feliz, apesar de não ter ganho a prova, na verdade foi muito bacana. Mas vamos para frente aqui para a gente continuar. E aí, esse aqui é o meu filho Rafael. Minecraft. E em 2012, aí eu garanto que muita gente não tinha nascido aqui. Quem não tinha nascido em 2012 aqui? Aliás, não, 2015 ainda, desculpa, estou falando errado. É 2015 ainda. 2015. Eu tinha ganho aquele concurso, aquela competição, né? Aí o Rafael, na verdade ele tinha 12 anos naquela época. Aí o Rafael, ele foi num curso de programação em robótica. E aí eu não consegui pagar na época o curso de programação em robótica para ele, mas eu comecei a levar ele em vários lugares. Levei ele em vários eventos. Até que eu levei ele em um evento chamado Brasil Game Show. Quem conhece o Brasil Game Show? Quem gosta de jogar games aqui? Levanta a mão. Ó, o Brasil Game Show, ele é um dos maiores eventos de games da América Latina. E o Rafael, aqui ele está com 19 anos e estava no primeiro ano da faculdade de jogos digitais. E o sonho dele era participar de eles selecionavam times para ficar 3 dias programando. E aí em 2022 ele foi selecionado e o time dele estava competindo. E adivinha o que aconteceu no final do evento? Ele ganhou. Então não só ele cumpriu o sonho dele, como ele ganhou e ele criou o melhor jogo do evento. Ele e os amigos dele. Então depois vocês procuram Rafael Okabe na internet, portfólio, aí vocês vão ver o portfólio de games dele, tá bom? O Rafael ganhou. E onde que o origami está chegando? O origami está sendo usado até no espaço. Então, para você... Como é que vocês acham que eles mandam aqueles painéis solares para o espaço? Tem que dobrar, não tem? Então precisa saber técnica de origami para mandar essas coisas para o espaço. E esse senhor aqui, Robert Lang, ele é um dos maiores origamistas do mundo. Ele trabalhou na NASA. Quem sabe o que é a NASA? NASA é a agência espacial, né? Manda os foguetes para o espaço. E ele trabalhou na NASA, saiu da NASA para terminar um livro de origami e depois nunca mais voltou, mas ele continua prestando serviços para a NASA de assessoria de origami. Então depois vocês entram no site, Origami Club, Robert Lang, aí vocês vão ver uma entrevista que eu fiz com ele, tá? Aí vocês treinam inglês, né? Aqui não é escola bilíngue. Aí vocês aproveitam, se eu falar alguma coisa errada, vocês me dão uma dica ali depois, tá? E uma hora de entrevista em inglês não é fácil. Aí vocês podem ver que existem vários tipos de origamis. Ó, origami rígido, tá vendo? Feito com madeira. Tem micro-origamis também sendo usado na medicina. Ó, origami micro, ele que é o Robert Lang. Eles estão estudando esse tipo de estrutura para mandar para o espaço.
lugares muito diferentes. Agora, um origami que eu gosto muito, luminário. Lindo, né? Agora, eu garanto que as mães ficaram com vontade de aprender origami. Ficaram? É só você ir na internet ver o preço das luminárias de origami e vocês vão ficar com mais vontade ainda de aprender. Essa é a técnica que eu particularmente mais gosto dessa técnica. É uma técnica que me atrai bastante. E aí vocês podem montar um grupo aqui em Hortolândia que eu venho fazer uma aula para as mães fazerem origami de luminária. E agora a gente vai fazer um coração de origami. Agora pode acender a luz. Quem pode acender a luz aí? Agora a gente vai fazer um coração de origami. Tá? Todo mundo está com esse papel aqui? Está com esse papel? Não? Faz, ó, tá acabando os papéis. Pega aqui, ó. Todo mundo tá com papel, não tá? Peraí, ó. Se faltar, pode fazer com esse aqui mesmo. Pode fazer com esse, tá bom? É que o meu eu tenho que fazer com esse, senão. Ó, se faltar, pode fazer com esse, tá bom? Não tem problema. Beleza? Tranquilo? Todo mundo está com papel? Pode fazer com esse, tá bom? Bora começar então? Bora? Ó, quem tiver com uma criança mais pequenininha, vocês dão uma ajudinha, tá? Porque às vezes eu dou aula, eu já dei muita aula, viu? Às vezes eu dou aula, aí o pai e a mãe ficam concentrados, a criança é muito pequena, e você vê o pai e a mãe dobrando, e a criança lá, ó, largada. Então, vamos lá, né? Olha só, a gente vai fazer um origami bem simples, porque depois eu quero trocar uma ideia e a gente bater um papo também, tá bom? Então, primeiro você junta as pontas, juntar as pontas. Junta as pontas, assim, isso. Junta as pontas. Junta assim, ó. Junta assim que é melhor. Junta assim. Pode fazer com esse. E dobra. Tá vendo? Junta as pontas. Beleza? Aí você abre e faz na outra diagonal. Faz na outra diagonal. Beleza? Ó, uma coisa importante, gente. Isso. Uma coisa importante. Origami, pessoal, ó. Origami, concorda que é que nem fazer receita de bolo, tem passo a passo? Se você sair pulando o passo, não vai dar muito certo. Uma das coisas importantes é que origami, a todo momento, tem que juntar a ponta. E quando eu junto as pontas, pessoal, ó, só um segundinho. Eu não preciso perguntar para ninguém se está certo, porque está certo essas pontas? Não, estão juntas, basta eu olhar. Né? Outra coisa importante, origami dá para fazer sem olhar. Por quê? Aqui eu não consigo sentir que a ponta está junto? Consigo, né? Se eu colocar a mão aqui em cima, eu não consigo sentir a pontinha aqui juntando? Consigo, não consigo? Então isso quer dizer o quê? Que dá para ensinar origami para deficiente visual. Então uma das minhas metas é ensinar origami para deficiente visual. Eu já faço até dragão sem olhar. Então olha só, tem um X. Tem um X agora, não tem? Agora, para quem está usando papel colorido, vai procurar um pássaro vermelho e vai dobrar esse pássaro até esse ponto central do X. Acha o pássaro vermelho e dobra ele até o ponto central do X. No seu caso, pode ser quem não está com papel colorido, pode ser qualquer um. Isso. Beleza? Isso. Olha aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Pode seguir? Falta mais 2 horas, tá? Ó.
Aí você pega a parte de baixo e vai até em cima agora. Ó. Vai até aqui em cima. Vai até aqui em cima. Agora ele passa do centro e vai até em cima e dobra. Assim agora, quem está com papel assim, estão vendo o coraçãozinho? Apareceu o coração? Apareceu o coração? Então se apareceu o coração, estamos no caminho certo. Tá bem? E agora a gente tem a pontinha do coração, que é bem no meio, não é? Certo? A gente vai dobrar essa parte aqui de baixo, ela vai até aqui no meio, ó. E vai dobrar bem na pontinha do coração. Então você dobra bem na pontinha do coração. E vai cobrir metade do coração. Cobre metade do coração. Aí você já sabe o que vai fazer com a outra metade, né, gente? Aí vai cobrir a outra metade. Isso, vai ficar assim, ó. Tá certo? Apoia aqui. Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu acertar o seu para ficar do lado certo. Só vou acertar para ficar do lado certo. Chegou. Daí ele aparecer tudo direitinho, tá? Assim, professor? Ó, agora vai ficar aparecendo direitinho. Ó, tá assim? Tá no coração com tudo. Coração com tudo. A emoção tá boa ou tá ruim? Tá bom. Tá? Tá ruim? Espinhou tudo, com tudo. Ah, não, tá péssimo. Entendeu? Tudo, né? Concordam que coisas pontudas geralmente não tá legal? Tá legal? Porque você pode estar triste, pode estar magoado, pode estar com raiva. Quem já teve raiva, já nem levanta a mão aqui. Sem apontar, não precisa apontar para ninguém. Não falei para apontar. Não falei para apontar, porque a gente teve raiva da mãe, do pai, do irmão, do cachorro, do gato, certo? Agora, quando a gente está com raiva, a culpa sempre é de quem? Não, é do outro. Senão você estava com raiva. Bom, a gente pode estar com raiva da gente mesmo. Eu estou com raiva do outro, estou com raiva do outro. Agora, quem cuida das próprias emoções somos nós. Então, eu vou ensinar como a gente faz para a gente lidar melhor com as emoções e como a gente faz para manifestar o que a gente quer da vida. Porque o meu sonho é viver de origami. Só que eu estou há quantos anos nessa jornada? Desde 2017, faz as contas. 8 anos. Vai fazer 8 anos em agosto desse ano. E se eu tivesse assistido palestras como essa há mais tempo, eu teria acelerado mais. Então, primeiro eu vou mostrar como não se deve fazer, tá? Então, não precisa dobrar ainda, quem vai dobrar daqui a pouquinho. Tem gente que fala assim: não quero ter raiva, não quero ser pobre, não quero ser ansioso. Não pense no elefante cor-de-rosa. Dá para não pensar no elefante cor-de-rosa? Ó, quem já ouviu do pai e da mãe assim: não suba aí. Aí que dá vontade de subir. Tá vendo? Então não funciona. Olha só, se eu falar assim: eu queria ter saúde, eu queria ter tranquilidade, eu queria ter dinheiro, eu queria ganhar aquele brinquedo legal. Queria, funciona. Por que queria não funciona? Porque quando eu falo que eu queria ter alguma coisa, é porque eu não tenho, né? Certo? Então, como é que a gente vai fazer para dobrar essas 4 pontinhas? A gente vai falar 2 palavrinhas e vai falar depois o que a gente é. A gente vai falar: eu sou. Ó, vou dar um exemplo meu. Vocês vão falar o de vocês, tá? Eu, por exemplo, eu posso falar assim: eu sou gentil.
eu sou corajoso, eu sou, entendeu? E vai dobrando as pontinhas. Bora? Eu sou, fala uma coisa legal. Saudável. Boa. Legal. Boa. Eu sou. Não, você, mãe. Corajosa. Eu sou saudável. Gente, vamos compartilhar. Eu sou. Fala uma coisa séria. Feliz. Captaram? Então eu quero ouvir mais, gente. Vai falando. Vai lá. Eu sou humilde. Eu sou alegre. Eu sou. Não estou ouvindo aí, ó. Rápido. Muito bem. Olha só. Por que que a gente fala eu sou no presente? Por que que eu falo eu sou no presente? Porque a única coisa que existe é o presente. Vocês acham que o passado existe? Pessoal, vocês acham que o passado existe? O passado já foi, certo? E o que passou? Passou. E o que vai acontecer? Ainda não aconteceu. Quando a gente fala eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou feliz, o que acontece com o nosso cérebro? Ele acredita. Eu, papai e mamãe. E aí, olha só, para terminar essa atividade, eu vou dar uma dica. Tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer com isso aqui, ó. Quem escreve cartinha aqui? Ó, vou contar um segredo aqui para a criançada. Tem uma coisa que às vezes a gente não faz, que é escrever uma cartinha de gratidão. Né? Eu vou falar uma coisa, viu? Nós pais, a gente adora ensinar uma cartinha de gratidão, mas as mães se derretem, né? Então, ó, não conta pra ninguém, garotada. Se escreverem uma cartinha de gratidão, vocês vão ver um monte de coisa boa que vai acontecer com vocês nos próximos dias, viu? Concorda? Então, ó, só que depois vocês vão ter que fazer 2 cartinhas, porque além da mãe tem o pai. Não esquece da gente, né, gente? Porque pai, né? Pai, a gente tem que admitir que mãe é mãe, pai é pai. Tá bom? Então a gente escreve essa cartinha. E aí eu vou falar uma frase que eu gosto muito, que é: ser você. Ó, gente, agora eu vou falar a frase e a gente termina aqui essa parte. Eu vou passar um videozinho, a gente desliga a luz e vou passar um videozinho legal. Ó, ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é sua maior conquista. Origami, eu sei que tem um monte de criança aqui, mas tem um monte de adulto. O origami, ele conecta a gente à nossa criança. E vocês, crianças, não tem medo de dançar, de pular, de se sujar? Tem medo? Não, né? Vocês são mais autênticas e vocês têm mais coragem de ser vocês mesmos. Então, quando alguém perguntar para vocês assim, o que vocês querem ser quando crescer, vocês falam: eu já sou. Concorda? Porque tudo aquilo que a gente precisa ser depois de grande, a gente tem que voltar a ser criança, porque as crianças têm mais coragem do que a gente. E agora a gente vai... Quem desliga a luz aqui para mim? Quem gostou? Quem gostou faz barulho. E agora, eu faço muito atividade em eventos, tá? Então, pais ou mães aí, eu faço palestras, e essa atividade eu faço no final da palestra, ou às vezes eu vou no evento e faço só essa atividade. E não está passando. Calma. Ó, vou contar uma historinha. Ó, tem que responder de bate-pronto, tá? 5 passarinhos estavam no galho. 4 decidiram voar. Quantos sobraram? 5. Porque decidir não é voar, certo?
Então, o que eu quero dizer com isso? Quando vocês decidirem as coisas, que nem eu não decidi fazer minha cadeira, mas eu fiz a cadeira, não fiz? Então, eu não fiquei decidindo fazer a cadeira, eu fui lá e fiz. Então, uma das dicas é quando vocês estiverem naquela dúvida, opa, achei que ia cair aqui, naquela dúvida de faz, não faz, vocês escutam um pouquinho mais o coração, porque às vezes o coração é mais inteligente do que a mente, porque às vezes a mente mente, exatamente. Então, para vocês ficarem mais corajosos, eu vou passar um vídeo que fala por si só o que é ter confiança. Aliás, esse vídeo é bom. Bom, aí a gente já encerra a conversa e a gente bate o papo. Olha como o cara passou. Vocês acham que esse cara duvidou dele antes do Senhor? Vocês acham que ele ficou pensando se fazia ou não fazia, ou ele foi lá e fez? Foi lá e fez. Então, gente, quem não assistiu o documentário do Ayrton Senna, assistam. Porque para mim é o maior ídolo que eu tenho ainda, o Ayrton Senna. E confio em você mesmo. Obrigado, gente. Eu vou pegar o vídeo e vou perguntar se vocês gostaram. Aí vocês fazem aquilo que não pode fazer em sala de aula, tá? Só que deixa eu parar aqui a gravação.